Bom dia, sétimo ano. A gente vai fazer vamos responder juntos, né? Uma atividadezinha de plateumintos. Tá, queridos? É uma atividade aberta. A atividade aberta dos vermes achatados. Página 220, tá? Tô gravando? Tô. Peguem aí vossos livros e abram aí na Santa Palavra da Ciência. Ai, nessa luta, meu Deus, para terminar esse assunto do sétimo ano, Jesus. Então, vamos lá. Atividade, página 220. Tem um textinho, né? Eu não sei se vai estar igual, gente, no livro de 2016. Humilhação dessas lombrigas, humilhação de confessá-las. O que é pior? Mínimo verme, 15 centímetros modestos, enquanto Zé, rival na escola. Ele expeliu entre os e as formidável tênia porcina. É o mesmo texto que tem em vocês? Isso aqui conta a história de um menino da escola e estava com muita dor de barriga, né? E quando ele foi ao banheiro, ele botou para fora uma tênia e uma solitária de 3 metros. Imagine como é uma pessoa colocar para fora um negócio desse. Gente, parece brincadeira, parece piada, parece terror de professor, mas há muito tempo atrás isso acontecia sim. Ainda acontece. Eu falei para vocês durante a aula que tem populações que vivem na zona rural, desprovidas de saneamento básico, que passam por esses problemas até hoje. Isso é uma vergonha para o país. Não vergonha por ser um assunto ligado à fezes, à diarreia e tal, uma vergonha por ser doenças que podem tranquilamente ser tratadas com saneamento básico, com higiene, né? E o governo não ajuda essas populações. Então, isso aqui é um assunto que vem no livro do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono e por aí vai. Tá certo, galera? Vamos lá. Desses vermes aí, qual é o que pertence ao filo dos plateumintos, tá? Nesse caso, é a tênia, beleza? Um verme achatado de 3 metros. É como se ele tivesse uma fita de 3 metros dentro dos intestinos. Imaginem isso. Vivo, bebendo o sangue dele, se alimentando do que ele come. É melhor não imaginar, não. Filme de terror não é nada perto disso, cara. Quando eu vi os vídeos, parecia para mim um filme de terror. Letra B. Deveria ter um filme de terror com lombrigas e... Acho que tinha um quando era criança, Vermes Malditos. Tinha. Era bem assustador. Cite 2 medidas para evitar a verminose causada pelo verme maior. Me digam aí, gente, medidas para evitar que a gente contraia vermes. São simples, digam aí da cabeça de vocês. Saneamento básico. Saneamento básico, não andar descalço, né? Ferver a água, lavar as mãos, essas besteiras. Lavar as mãos. Não andar descalço. A gente lavar as mãos, a gente fala com uma maior tranquilidade, porque vocês veem isso desde sempre. Primeiro que vocês estudam na rede privada de educação, né? Já começa por aí. Segundo, parece privilégios. Vocês moram na zona urbanizada, então já facilita bastante. Mesmo que não tenha calçamento na rua de vocês, Arapiraca é uma cidade onde quando você constrói uma casa, imediatamente vocês constroem uma fossa. É muito difícil aqui na Arapiraca mesmo, casas que ainda não tenham banheiro. Existem, tá? Não se assustem, mas existem casas que não têm banheiro. Uma população que vivia no centro, numa favela que eu não lembro o nome, ela foi transferida para um outro lugar, porque o prefeito da época não queria uma favela no centro da cidade, então transferiu. Eles foram para um conjunto habitacional chamado Cidade de Deus. Já ouviram falar? Cidade de Deus não, Jardim das Paimeiras. Isso há muito tempo. Vocês não eram nem nascidos, certo? Aí eles foram para esse conjunto habitacional. O prefeito fez as casinhas todas bonitinhas, sabe? Lindas as casinhas, até forradas, com porta no quarto e tudo. E essas casas tinham banheiro, óbvio, né? O prefeito e todo mundo não imaginou que existiriam pessoas que não tinham banheiro nas casas delas na favela do centro. E quando se depararam com aquilo, ficaram com medo. Elas arrancaram as privadas e faziam as necessidades só no buraco. Sabe por que elas arrancaram as privadas? Porque elas acharam que, como era de porcelana, como era de louça, não ia aguentar o peso delas. Aí elas iam sentar, ia quebrar, eles iam morrer.
Aí eles arrancaram as privadas e faziam as necessidades no cano do encanamento. Arrancaram as privadas do banheiro, né? As pessoas mais idosas e tal, que não tinham banheiro em casa. E banheiro é uma coisa tão banal pra gente, né? A gente brinca, faz piadinha e tudo. É tão banal pra gente, para outras pessoas é literalmente coisa de outro mundo. Professor, minha irmã pequenininha, né, foi usar o banheiro pela primeira vez, ela ficou com medo de cair dentro do vaso. Ah, isso é normal, todo bebê passa por isso. Vocês não lembram dessa fase, mas vocês passaram também. Suas mães sofreram para fazer a transição de vocês da fralda para o piniquinho e depois do piniquinho para o banheiro. Vocês não lembram que vocês ficam segurados na sua mãe, ela tem que assistir você fazendo suas necessidades, até você ganhar confiança. Depois da fase de você se segurar na pia, depois da fase de você se segurar no vaso e a mãe de vocês explicar por que você tem que lavar as mãos. Por que se eu não sujei a mão? Vocês segurando no vaso, viu? Eu não sujei minha mão. Aí tem que explicar e tudo. E é por isso que crianças sempre pegam verme. Elas se seguram no vaso, às vezes até da escola, e sai do banheiro sem lavar a mão. Aí pega o lanchinho, come, trisca no coleguinha, passa a mão na cara do coleguinha. E assim que acontecem as coisas. É por isso que tem o banheiro para os pequeninos na sala de aula e por isso que a professora levam eles. É, os pequenos. E ensinam, né? Por isso que tem aula de higiene. Não sei se vocês lembram, mas tem aula de medidas de higiene. Certo? Eu dava essa aula até o 6º ano, com um livro antigo que a gente tinha. Acho que era o livro do Positivo. Elas falavam até um negócio, lavar as mãozinhas às professoras. Isso, tinha musiquinha e tudo, para que a criança assimile, né? Se teve essa aula, eu não participei. É, porque isso é uma coisa tão normal para você hoje, que seu cérebro considera como se fosse uma coisa que você já nasceu sabendo, mas não, você teve essa aula sim. E você participou provavelmente. Essa aula você não lembra, você não vai lembrar da sua mãe ensinando você a usar o vaso. Você vai lembrar, talvez, de ter caído no vaso. Eu acho que todo mundo já caiu, porque a gente é pequenininho, né? No vaso de adulto a gente cai, é normal. Mas só caiu uma vez. Disso eu me lembro. Eu já me lembro de cair, minha irmã caiu. Aquela situação constrangedora. Ô, Keila. Oi. E os pequenininhos ficam usando os banheiros lá? Antigamente eles ficavam usando os banheiros lá de baixo. Aí os banheiros estavam tudo cheios, a pessoa tinha que usar os vasinhos dele, assim, desse tamanho, né? É impressionante. A pessoa, como é que... Ali é estranho. Eu nunca tinha visto um vasinho daquele tamanho, até olhar na escola para lavar minha mão. Não sei o que precisei. Quando eu abri a porta e vi o vasinho, um vasinho de criança. Na minha cabeça é assim, um vasinho de anão. Tão bonitinho, né? Aquele sim não aguenta um adulto. Vamos lá. Segundo, né? Olhe as figuras. Então, a gente tem aqui vermes, né? Vamos lá. Em qual dos organismos observa-se dimorfismo sexual? Como ocorre esse dimorfismo? Veja só. A gente tem o indivíduo 1, o indivíduo 2 e o indivíduo 3. O que é isso? O indivíduo 1 é uma planária, né? O indivíduo 2 e o indivíduo 3 são outros organismos. A cistosoma e uma outra espécie, certo? O indivíduo 1, ele se reproduz por divisão, né? Divisão corporal, ele se biparte. Simplesmente corta o corpo em 2 e se clona. Então, não há dimorfismo sexual. Vocês sabem o que é dimorfismo sexual? Parece com qual palavra isso, gente? Dimorfismo. É a mesma coisa que diferença sexual. Por exemplo, há dimorfismo entre seres humanos. A fêmea humana é diferente do macho humano, né? Um tem testículos e outra tem vagina. Um tem mamas desenvolvidas, o outro não. Entre vários fatores diferentes, tá? São formas diferentes entre o macho e fêmea. O corpo de macho e fêmea ser diferente. Aqui, no indivíduo 2, vocês estão vendo que tem um indivíduo maior, que é como se fosse um encaixe, e um menorzinho dentro, é a cópula de um macho com uma fêmea. Nem parecem ser da mesma espécie, não é? E no 3, parece um emaranhado. Na natureza, gente, muitas fêmeas e machos são diferentes, né? Por exemplo, nas aves, normalmente a fêmea ela é bem sem gracinha, às vezes ela é branca ou cinza, e o macho é roxo, com rosa e amarelo e azul, e tem o dobro da fêmea, aquela papagaiada, né? O pavão, né? O pavão macho é aquela coisa maravilhosa, com aquela cauda linda,
E o pavão fêmea é branquinho, pequeno, não tem cauda praticamente, aquela coisinha sem graça. O macho que tem que se esforçar mais na natureza para atrair a fêmea, por isso que a natureza dá a ele todos esses critérios de embelezamento, né? Maior porte, maior tamanho, maior variedade de cores, para conseguir seduzir alguma fêmea, porque as fêmeas na natureza são muito exigentes. Eu acho, inclusive, que a gente deveria adotar esse tipo de perfil, né? Escolher o melhor macho, né? Porque isso não é qualquer coisa. Nós somos a coisa mais sofisticada da Terra, são as fêmeas, né? A natureza quer que nós sobrevivamos, porque nós temos o dom de criar outros seres vivos. Então, a gente tem que escolher direito, né, para criar seres vivos de qualidade. Então, os animais são assim. O peixe não vai escolher, a peixa não vai escolher qualquer peixe, a galinha não vai escolher qualquer galo. Eles normalmente tendem a escolher os melhores, tá? E eles escolhem isso por Tem uma características corporais. tendência. Tem uma tendência aí. Em qual observa-se diferença sexual? Então, a gente tem na ilustração 2, né? Uma diferença sexual, onde o macho é mais largo e maior que a fêmea, tá bom? Em 2. É tão diferente que não parece ser da mesma espécie. Pode observar a figura. Não tem muito a ver, né? Parece até que a fêmea está dentro do macho, que ele é uma vagem. Parece muito com isso, em 2. Onde o macho é maior e mais largo que a fêmea. Muito comum isso. Eu gosto quando tem diferença sexual, porque fica melhor para mim identificar o sexo. Gato e gata é terrível para mim, porque não vejo diferença praticamente. Ixi, como meu nariz está coçando, tô desesperada. Letra B. Quais são os plateumintos parasitas do ser humano? São os da figura 2 e 3, né? O extossomo e a tênia. A planária, ela não ataca seres humanos, eu acho que ela ataca boi, se eu não me engano. Mas ela não é um verme que nos ataca. Agora, infelizmente, extossomo e a tênia, que são os maiores e mais perigosos, nos atacam. Infelizmente. Ai, é complicado. Por isso, por muito tempo, extossoma. Por muito tempo eu não comia carne de porco. Vim comer carne de porco há 1 ano, 2, porque eu tinha medo. Mas aí eu comecei a raciocinar, né? Os porcos hoje são criados com ração e tal. Normalmente eu como porco frito no óleo, então a temperatura é muito alta. Eu congelo e depois eu não como porco fresco, né? Eu passo pelo menos 24 horas no congelador e depois eu frito. Isso ajuda a esterilizar a carne, porque eu tenho muito receio de comer porco por causa dessas verminoses, né? Eu tenho uma tia que contraiu, através da carne de porco, um verme que destruiu o cérebro dela. Então, todo mundo na família ficou traumatizado. Mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia e da pecuária, é muito difícil isso acontecer. A gente pega mais... Aliás, quem pega mais, a gente que toma banho em rio, que mora na zona rural, coisa e tal coisa. Terceiro, a organização estrutural do plateuminto é mais complexa do que a de um quinidário, óbvio. Lembre que a gente está estudando do ser menos desenvolvido para os mais desenvolvidos. Então, o primeiro foi porífera, que era praticamente nada, nem tecido verdadeiro, basicamente, ele tinha 2 tipos de célula só. Depois, o quinidário, que já tinha células digestivas, já tinha algo parecido com o sistema nervoso, já tinha medidas de proteção, né? Aquelas células que queimam lá, então ele já tinha uma evoluçãozinha. Depois dele, a gente estudou esses vermes achatados, eles já são muito mais evoluídos com relação aos quinidários, né? Tanto em questão de digestão corporal, em habitats que ele domina, né? Habitat terrestre, o habitat parasitário, habitat aquático e outras coisas mais. Então, cada um vai ganhando um brinde da mãe natureza. O próximo nemateuminto vai ser mais evoluído ainda. Então, cite uma característica que confirma essa afirmação e mencione 2 verminoses causadas pelos plateumintos. Então, o sistema nervoso deles é uma das principais. Não é bem um sistema nervoso, gente. Eles têm fibras sensoriais. Como eu posso explicar? O sistema nervoso é o que nós temos, né? Mas eles têm células que no futuro dariam origem, no próximo ser vivo da evolução, a um sistema nervoso.
Então, a gente pode colocar aqui sistema sensorial ou células sensoriais. Neurônios. Mais para frente viriam os neurônios. Não nesses invertebrados, né? Mas em nós, os vertebrados, um tempão depois viriam os neurônios. Células sensoriais, né? Células nervosas. Vou botar aqui, sistema nervoso tem entre meio que aspas, uma tá? função de um neurônio. Isso. Tem uma função parecida. Já são capazes de sentir alguma coisa, como algo relacionado à dor, alguma coisa desse tipo, tá? Sistema nervoso, sendo bem mais evoluído, né? E os exemplos são os mesmos exemplos que a gente usou aqui, ó. Tênia e extossomose. Oxi, o que foi que eu fiz? Que saco. Vou botar a tênia, mas vocês podem botar a tênia e extossomose, tá? Quarta questão. Acho que como eu tô com calor, minha gente. Eu não tô nem conseguindo olhar pro quadro. No ciclo evolutivo da Taenia solum, os proglotes, né, grávidas, são eliminadas do intestino do homem, juntamente com as fezes. Quando as fezes dos portadores da tênia são lançadas na superfície do solo, contaminam todo o terreno. Então, são aqueles indivíduos que fazem as suas necessidades lá nos terrenos, como acontece na zona rural. Os ovos embrionados liberam-se das proglotes e espalham-se no meio externo. O embrião só abandona o ovo no interior do tubo digestivo do porco, sendo então lançado na circulação. O embrião, atingindo os capilares, rompe-se e acaba localizando-se dos músculos onde ele se insista, onde ele se incrusta. Então, o solo está contaminado pelos ovos do verme, o porco caminha por esse solo, ou deita nesse solo, ou como algumas pessoas criam aqui os porcos, fazem aquele lamaçal para os porcos, né, um chiqueirinho. Os porcos se espojam ali, contraem os ovos, que só chocam quando atingem a corrente sanguínea dos porquinhos. E quando atingem a corrente sanguínea, eles vão para os músculos, e lá eles se transformam, tá? Aí a gente que come essa carne se ferra, né? Se comer ela mal assada ou sem as medidas de higiene necessárias. Segundo essas informações... Carne de porco. Segundo essas informações, o homem e o porco são, respectivamente, que tipos de hospedeiro? Quem é o hospedeiro intermédio? Quem é o hospedeiro definitivo? É o homem ou é o porco? A pessoa? A pessoa, na verdade, é ao contrário. O porco vai ter o verme encistado. A gente mata o porco. Não é o verme que mata o porco, né? Somos nós, para comer. Quando a gente mata o porco e come a carne contaminada, a gente acaba ingerindo o verme que se desenvolve, torna-se adulto, cruza e procria dentro de nós. E a gente vai devolver para o ambiente em forma de ovos, junto com as fezes. Então, o hospedeiro definitivo, né, o último hospedeiro dele é o ser humano, e o intermediário, né, o que desenvolve os ovos, é o porco. Então, nós somos o principal hospedeiro dele. Normalmente, a gente vai a óbito se não realizar o tratamento. O homem é o definitivo. E o porco é o intermediário. É triste, mas é assim, né? Palavras de quem já perdeu um parente por causa disso. E ela morava na cidade, viu? Era só pelo material de má qualidade mesmo, não foi questão de não ter Ô, banho. professora. Oi. Oi? Esses assuntos aí, olha, o meu histórico do YouTube que luto, que vai ser só videoaula. O que é isso? Mas eu não vou, não. Eu não vou faz? ser louca de botar uma prova para vocês com todos esses assuntos, né? Eu vou escolher 2, certo? Porque a gente vai estudar o quê? 12 seres vivos. Jamais eu vou poder fazer uma prova com tudo isso. Eu vou escolher 2. E a prova do final do ano, a de dezembro, vai ser com animais vertebrados. Né? Aí talvez não dê para a gente ver bioma, mas aí se não der tempo esse ano,
Em uma aula do 8º eu consigo resolver, certo? Salvo me engano, esse assunto repete no 8º bioma. Mas Esse já daqui estuda também, isso tá? todo Plate... ano. Plateumintos e tal, reprodução, tudo repete no 8º. Por isso, vocês não precisam se estressar tanto, porque a gente vê de novo no 8º. O livro já contempla isso. Eu vou até votar para que continue com sucesso, para eu conseguir terminar o curso de vocês. Eu queria uma turma toda formada com... O Miguel não está conseguindo se manter na aula. Oi. Olha eu tentando fazer o resumo lá. Aqui, 1, 2... O meio ambiente agradece, né? O meio ambiente agradece bastante. Salve as árvores. Eu vou usar de novo. Acho bom. Usar de novo. Acho bom. Eu sugiro que vocês usem Tu já fez o resumo, Keila? Já. Depois eu vou querer que vocês mandem uma foto. Eu vou querer dar um jeito de mandar numa plataforma. Mas eu vou criar um grupo. A Larissa vai criar um grupo. Eu vou criar ela. E a gente envia as fotos lá. Eu vou corrigir. Eu iria começar. Mas a preguiça foi grande. Lançaram série boa, sabe? Sei bem que é isso. Foi o que aconteceu comigo, né? A Maldição da Residência Bly. Eu gosto de séries de terror. Então, passei o fim de semana todinho nela. Bora lá. Para terminar essa. Dos mortos. É tops. Os primeiros registros de doenças causadas por vermes parasitários ou eumintos se encontraram no papiro de Herbes, em 1500 a.C. Então, antes de Cristo, já se tinha notícias de doenças causadas por esse tipo de animal, tá? Em que se reconhece descrições de tênias e lombrigas, essa última de incidência ainda bastante comum no Brasil e em outros países do terceiro mundo no final do século XX. Todo mundo é infectado por lombriga, certo? Em qualquer bobagem, a gente acaba contraindo essas danadas, certo? Por conta da adubação orgânica, por conta de comer lanchinho fora, ou de dar alguma bobeira na lavagem das mãos, talvez reduza muito, porque por conta da pandemia, a gente pegou um hábito de ficar lavando as mãos e usando álcool em gel constantemente. Então, eu acredito que isso vai diminuir muito a incidência de vermes. Então, alguma coisa boa ficou, né? As questões de higiene. Mas, gente, se vocês soubessem como os exames de fezes errados, né? Porque é muito difícil acertar um, dão lombriga em todo mundo. Parece até que elas nasceram com a gente. Não sei, mas todo mundo tem, 90%. Era horrível. Então, aqui tem uma tirinha, né? Das amostras de fezes para ver se tem parasita, né? Voltem aqui, meninos. Aí tinha tanto parasita que a amostra de fezes saiu andando sozinha. Acontece muito. Vou botar positivo. Nem conseguiram fazer o teste, porque o potinho de fezes saiu andando. Com base na figura acima, pode-se afirmar que o problema apresentado por esse indivíduo pode ser evitado através de práticas. Quais as práticas para evitar a verminose, gente? Mais uma vez, né? Lavar alimentos, ferver água, lavar as mãos, um dos Não princípios. andar descalço que nem eu. Especialmente na rua. Mas eu acho que na rua a gente não anda, né, hoje em dia, até porque é muito perigoso. Quando a gente mora no sítio é mais comum. A aula vai até 11h30, né? Vamos lá. A gente já começou na aula passada a falar dos vermes. Até 11h20, professor. 11h20. Dos vermes cilíndricos, eles são muito parecidos com os plateumintos, mas eles são mais evoluídos ainda. Eles apresentam agora também sistema digestório, além do sistema nervoso, entre aspas, né? Então, esses vermes cilíndricos, como as lombrigas, que a gente tem bastante, eles são muito comuns, eles são de tratamento simples, alguns não são tão simples, né? Existem alguns que podem provocar doenças graves. A reprodução deles é sexuada, então tem machos e fêmeas, tá? Eles podem colocar, acho que cerca de 3.000 ovos por dia, uma fêmea. Claro que não vão sobreviver os 3.000 filhotes, né, gente? Se ele coloca uma quantidade tão grande assim, é porque a maioria não consegue sobreviver. Então, por isso que ela coloca tantos ovos por dia, para ver se consegue criar ali uma população. Alguns crescem bastante, né? Às vezes saem pelo nariz, boca, ouvidos e por aí vai. E às vezes você consegue matar com a bendazol. 3 comprimidinhos que vocês têm que tomar 2 vezes por ano.
Se for o Professora, você Anitta, falando que isso é pelo ouvido, né? Eu botei minhas mãos dentro do ouvido, meus dedos assim pra olhar. sai, minha gente, mas é quando tá muito grave. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer, né? Mas em países como a África ainda é muito comum. Motivos óbvios, né? As pessoas lá não têm alimento, comem do lixo, não tem água, não tem higiene, saneamento básico, nem nos bairros nobres tem. Gente, é bairro nobre, mansão, no chão batido. É um negócio muito sério, cara. Sim, eu falo muito mal do Brasil, eu acho que a gente podia ser melhor, porque a gente podia mesmo, porque, assim, biologicamente falando, é um país muito abençoado. Mas nem se compara à África, viu? Meu Deus, que país explorado, que país destruído. Vamos lá para a atividade da página 225, pelo menos começar, para a gente vazar, que tem muita coisa pela Eu frente. acho que a África seria um bom país se não fosse tão destruída Explorado. assim. E foi explorado, né? Até as Um bom pessoas que viviam local. lá foram vendidas. Tudo foi explorado, né? Riquezas, minérios e até os seres humanos que nasceram lá. É complicado. Os plateumintos parasitas, né? Schistosoma mansuni e Athenia solum, apresentam dois tipos de hospedeiro, gente, intermediário e definitivo, né? Normalmente é um animal e depois a gente. E na gente eles ficam para sempre, até se reproduzirem e botarem os ovos. A menos que a gente, claro, faça a vermifugação, né, com medicamento. Então, nesse caso, para a gente andar rápido, será a letra C. Segundo, a figura a seguir mostra a contaminação do homem por um parasita. A moléstia causada por esse parasita é a que ele está pisando no solo, né? E absorveu alguns ovinhos direto, sem a ajuda de um parasita. Nesse caso, não é questão de plateuminto, né? Porque plateuminto precisa de um parasita intermediário, precisaria de um animal, como um porco, um boi. Nesse caso, o ser humano pegou imediatamente, então provavelmente é um nematóide. É uma ancilostomose, tá? A letra B. Essa a gente pega direitinho pisando no chão contaminado. Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado. Ok, você está me traumatizando. Okay. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo que eu quero. É isso. Papel do professor de ciência. Traumatizar alunos. A gente cumpre o nosso papel, né? Nunca mais andei descalço em paz. E se eu comer uma coisa sem lavar as mãos, eu mesmo já me condeno, né? Já fico, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Vamos lá, terceiro. Mas eu só ando descalço em casa. Aí tudo bem, né? Porque a gente não trabalha com agricultura e tal. Você quer Mesmo assim, condenar a gente também, né? mesmo assim, ainda pode aparecer alguém que entrou na sua casa. De repente, alguém visitou e trouxe chão, terra, né? Com ovos. Aí você vai lá e pisa. Meu Deus, fala isso, Keila, meu moram Deus. duas pessoas Keila. na minha casa. Vamos lá, e andou de carro, né? Em uma região do interior do Brasil, as temperaturas elevadas, onde as pessoas costumam banhar-se em lagos e lagoas, no centro de saúde local, recebeu números de pacientes com sintomas semelhantes. Preocupado com o número de casos, o diretor desse centro solicitou um levantamento de informações sobre a doença, inclusive com a realização de exames laboratoriais. Então, as pessoas estavam com calor, foram tomar banho de rio e, de repente, todo mundo ficou doente. Aí o diretor de saúde suspeitou e mandou fazer exame de sangue de todo mundo. Isso acontece mesmo, viu? Inclusive aqui. Olha os sintomas. Sintomas apresentados pelos pacientes, né? Mal-estar, cansaço, cólica, fezes com sangue, inflamação do fígado e do baço, né? Com aumento do abdômen. Então, a barriga muito inchada, a pessoa amarela e com inflamação e defecando sangue. O material coletado para análise foram as fezes, né? E o resultado da análise laboratorial deu que eles estavam contaminados por verminoses. Qual é a pergunta, né? Após o resultado, o diretor solicitou a elaboração de um folheto educacional com as medidas profiláticas, né? Medidas de prevenção. Profilática é prevenção. Que podem ser adotadas pela população. A orientação essencial deve constar nesse folheto são. Quais são as coisas que deveriam estar no folheto, gente? Evitar banhar-se em águas locais onde sejam encontrados caramujos e sempre utilizar sanitários para evacuar. Vocês concordam que essa informação deveria estar no folheto? Sim ou não?
Vocês Sim. acham que é seguro fazer totô número 2 no chão de qualquer lugar e tomar banho em rios e lagos que você não conhece a procedência? Não é seguro. Então, isso é uma informação óbvia para um folheto. A letra B é verificar os animais domésticos. Isso não é necessário, porque animais domésticos não transmitem verminoses para a gente, dificilmente, não dessa forma, tá? Aí eles podem transmitir alguma zoonose, mas não vermes, tá? Tem a toxoplasmose, mas não chega a ser um verme. Não é fácil de pegar também. A gente só pega a toxoplasmose se a gente comer a fezes do gato. Isso nunca vai acontecer. Keilinha, é a letra C, Keilinha. Vamos ver a letra C. Usar calçados e evitar contato com solo contaminado por fezes de animais domésticos, fezes de gato e cachorro, até que a gente pega um germe, mas a gente pega esse verme grave aqui, que faz a gente defecar sangue e ataca o nosso fígado. Não é a letra C também. Adicionar cloro na água. Tudo bem, é positivo, mas... E evitar contato com água de enchentes. Piscinas. O perigo da água de enchente de piscina, o perigo da água de piscina é pouco. E o perigo da água de enchente é leptospirose, que é uma bactéria, não é um verme. Então, também não é essa. Evitar consumir água tratada com cloro. Por que eu evitaria isso? Eu consumo todos os dias. Então, o folheto verdadeiro e que faz É o mais... que salva a minha vida. É o folheto da letra A. É aquela doençazinha do caramujo, tá, gente? Muito grave. Inclusive, se vocês forem para a Chapada Diamantina, não entrem na cachoeira, tá? Em 2014, 2013, tinha lá os caramujos que provocam essa Onde é que doença. fica isso, né? Minas Gerais. Professora, já fui pra lá, já fui pra cachoeira também. Vá fazer um exame. Há quanto foi que você foi? Acho que foi no ano passado ou no ano retrasado. Já faz tempo. Tem que ver aí, mas em 2013 estava com alta infestação, certo? Muita gente... Parece que tem uma vacina. Muita gente foi tomar vacina e tudo para doença. Eu só vi uma aranha do tamanho da minha mão. Aí é normal, aí é besteira. Tá? A aranha é besteira. Então, todo mundo que chegou teve que fazer exames totais, né? Tinha uma professora grávida, ela não sabia nem que estava grávida e nem que estava com contaminação a cachoeira. Aí ela chorando. Mas aí deu tudo certo. Né? Aí é triste. Foi. Aí ela disse que nunca mais ia. Mas acho que ela vai. Certo ainda. Galera, deixa eu ver aqui. Era da educativa? Hã? A bebê nasceu normal. Era da educativa, que? Não. Era uma professora da UFAL. Não, Eu não fui por falta de dinheiro. Eu tava lembrando de uma professora de inglês que ficou grávida lá, né? Ah, era a Laiane, faz muito tempo. Gente, eu vou dar o gabarito dessas outras, tá? Pra gente já começar na próxima aula com conteúdo novo. E Aquela mulher acabou com a minha vida. Vamos lá. A quarta é a letra B. Deixa eu botar aqui. Quarta, letra B. Quinta, letra C. Sexta é a letra E. Sétima é a letra B. Oitava é a letra A. E nona é a letra A também. Certo? Então, anotem aí. Vou fazer um print quando eu me lembrar como faz. E vou mandar para o grupo. Tá? E a gente já começa do próximo assunto. Deixa eu achar aqui o sétimo. Já estou aqui no sétimo. Tá, galerinha? Então, a gente já começa semana que vem, porque essa semana, quinta-feira, é feriado, então não teremos aula, tá? Semana que vem a gente começa com molúsculo e anelídeo. Se Deus quiser. Aí tá perto. Vai ficar faltando insetos. Insetos, eu vou ver aí se eu faço um trabalho. Tá? Beijinho. Tchau. Já vai cair a internet. A internet tá um lixo hoje. Tchau, gente. Boa aula. Tomem uma aguinha, certo? Tchau. Tchau.